Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, muito boa noite, dia 20 de novembro de 2024, e eu tô aqui de novo com vocês para esse bate-papo sobre o Vasco, o Vascão que joga amanhã à noite em São Januário contra o Internacional, precisando vencer para poder ainda sonhar com uma pré-Libertadores, sonhar com uma Sul-Americana, sonhar com um algo mais ainda nesse Campeonato Brasileiro. Estou chegando de viagem agora à noite e resolvi, para não ficar muito tarde, lançar esse vídeo agora, fazer um vídeo aqui dentro do meu carro, até para a gente poder bater esse papo mais cedo sobre o Vasco e as suas pretensões para essa partida contra o Inter. Apurei algumas situações e a gente vem aqui debater para você isso tudo, tanto as notícias do Vasco como do Internacional. Antes de mais nada, eu já peço aquele like, aquela moral, aquela fortalecida no canal. Se inscreva, aqui é jornalismo sério, apurado, sem invenções, sem fake news, tudo com credibilidade. Então, se você gosta de um jornalismo sério, não quer ser enganado, se cadastre aqui, se inscreva em nosso canal e me dê essa moral para que a gente possa prosseguir aí no ano 2025 e possa aí prosseguir por muito mais tempo nesta plataforma através desse projeto jornalístico. Bom, meus amigos, hoje vamos deixar de lado assuntos de Danilo, Aleph Manga e outras especulações que a cada dia vão tomando conta aí por conta do mercado de planejamento aí, do mercado da bola, por conta desse planejamento todo aí que o Vasco vem traçando para 2025. Ontem eu já pude falar tudo que eu sei sobre essa situação do Danilo, o jogador inclusive ontem, né, após o Jogo do Brasil, foi questionado sobre essa situação do Vasco, disse desconhecer, enfim, mas tudo que eu já apurei sobre o Danilo, eu já falei ontem no canal, assistam o vídeo de ontem e me dê essa moral. E com certeza, daqui para frente, outros nomes vão ser aí cogitados, especulados, e a gente vai tentar descobrir o que se passa. Mas vamos agora focar no jogo, né? Vasco e Inter, tem jogo amanhã em São Januário, jogo importante, o Corinthians hoje. O Corinthians venceu, né, nessa rodada, ultrapassou o Vasco e tem a chance de se distanciar ainda mais na próxima rodada, porque vai pegar o Vasco. Então, meus amigos, é importantíssima essa vitória do Vasco sobre o Internacional. Só que o Internacional, né, tá invicto há bastante tempo, vem aí querendo situações maiores na competição, então não vai ser fácil aí, né, apesar de alguns desfalques importantes, não vai ser fácil, não vai ser um jogo fácil e o Vasco vai encarar uma pedreira amanhã em São Januário. Mas o Vasco tem a favor o fator casa, tem a favor toda a sua torcida que joga junto com o time, sendo aí o 12º jogador em campo. Bom, as semanas para o Vasco, né, nessa data FIFA foram proveitosas, né? O técnico Rafael Paiva teve tempo suficiente para tentar encaixar esse time aí para esse duelo contra o Inter. Não tem mais aquela desculpa de o time não encaixou. O Rafael Paiva teve tempo suficiente para treinar. É bem verdade que teve desfalques de alguns atletas importantes, como o Pumita, que estava a serviço da seleção uruguaia, teve o Ryan, que estava com a seleção sub-20, mas com os jogadores que tem em mãos, ele pôde aí tentar construir uma nova mentalidade tática para a equipe, para esse desafio de amanhã. A gente vai ver em campo como o Rafael Paiva traçou esse time, até porque os treinos do Vasco, os jornalistas não podem estar presentes. A gente só tem acesso às imagens da Vasco TV, que também não vai, obviamente, colocar os coletivos ali nos vídeos. E a gente tenta reunir informações através de fontes que a gente tem dentro do clube. Mas todos os treinamentos o Rafael Paiva fez questão de bater um papo com a galera lá, com o grupo, focar na conversa, no diálogo, com a nova mentalidade tática que ele pretende implementar aí nesse jogo de amanhã. E provavelmente teremos mudanças aí, principalmente no lado ofensivo. No lado defensivo, apesar do time também estar mal lá atrás, é esperada a volta do João Victor, o zagueiro, né? O João Victor que retorna aí após estar suspenso, provavelmente na vaga do Maicon, né? O Léo Pelé ficando ali junto com ele. Demais posições ali, nenhuma novidade. E aí sim, depois do Hugo Moura e do Matheus Cocão, a gente vai ter aí a escolha entre Coutinho e Paí.
E aí são esperadas mudanças lá na frente. O Verratti confirmado, o Pumita não treinou. E o Rafael Paiva treinou com o suíço ali naquele setor direito, vindo do meio para frente, né? E é um jogador que pode ser aí a novidade, né? Para atuar ali, para municiar o ataque Cruz Maltino. Não se sabe ainda se pela direita ou se vindo de trás, porque é o que eu estou falando. Tem toda uma questão, tem toda uma questão tática, né? Uma questão que pode se sobressair aí em relação a esse jogo de amanhã. E lá na frente o Emerson Rodrigues também não tem tanta vaga cativa assim. O Paiva fez algumas experiências, inclusive treinou com o Leandrinho, mas não se sabe se para ser uma opção para o segundo tempo ou para entrar de início, né, nessa partida aí. Até porque o Pumita, que é o titular pela direita, né, ele que vinha ali improvisando o jogador, não treinou com a equipe, estava com a seleção uruguaia, e acredito que o Paiva não queira colocar ele logo assim de cara, apesar que ele vai ser relacionado para a partida. Em falar em relacionado, uma notícia que chegou agora há pouco, o Paulinho, que tinha tudo para ser relacionado para esse jogo, né, treinou diariamente, fez todas as movimentações que a comissão técnica solicitou, ele não vai ser relacionado para a partida. E aí tem um porém, né, tem um porquê que aconteceu isso. O Paiva entende que esse jogo contra o Inter vai ser um jogo pegado, que ele precisa de atletas 100% para essa partida, e que não vai ser uma partida assim fácil de colocar um jogador como o Paulinho, que está ausente há bastante tempo, né? Porque há um cronograma com ele de minutagem, então o Paulinho não ia entrar assim, teria que entrar 5 minutos, 10 minutos, e para um jogo pegado com a necessidade da vitória, um pouco complicado é a escalação, né? Introduzir o Paulinho nessa situação. Só que, galera, os 5 jogos do Vasco serão jogos difíceis, né? Se for assim, o Paulinho não vai estrear não vai voltar a ser relacionado tão cedo, né? Porque vai pegar o Inter, vai pegar o Corinthians do Ramon Dias lá fora, né? Depois ainda tem aí outros jogos importantes, a menos o Atlético Goianiense, né? Que já está praticamente virtualmente rebaixado aí, seria aí, teoricamente, um jogo mais fácil para o Paulinho, né? Ser relacionado. Mas a gente não sabe ainda, vamos esperar a coletiva de amanhã, porque o Rafael Paiva possa aí dar uma guinada em relação a esse assunto. Bom, essas são as novidades do Vasco, que pretende aí colocar em campo, em prática, né, um futebol com mais atitude. O Paiva quer um time com uma mentalidade mais positiva, mais aguda, botando ainda acima de tudo a competitividade para derrubar o Internacional. Ele está ciente que é um jogo difícil, mas ele sabe que jogar ao lado da torcida é um fator diferencial, porque foi São Januário que fez a maior parte aí das vitórias do Vasco no campeonato. E ele vinha aí de uma sequência também negativa, ainda mais atuando fora de casa. Bom, meus amigos, em relação ao time, se nada mudar, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e o Lucas Piton, o meiuca ali com o Hugo Moura, o Matheus Cocão e o Coutinho, e aí as novidades que podem acontecer, o suíço Maxime Domingues, e aí tendo o Verratti, e aí mais na esquerda o Emerson Rodrigues ao seu lado, ou o próprio Leandrinho. Enfim, esse é um provável aí, provável esqueleto do time, mas as surpresas a gente sabe que o Rafael Paiva gosta de fazer. Então vamos aguardar as surpresas aí, porque muitas vezes a gente tem os indicativos, chega na hora e o Paiva muda. E você? Quais as suas expectativas para essa partida? Então, ó, deixe a sua opinião e vem comigo nessa. Bom, galera, como eu acabei de chegar de viagem, hoje eu não pude ter tempo suficiente para buscar um setorista do Inter para poder falar aqui para vocês todas as informações, passar as informações do time gaúcho. Mas eu consegui apurar com alguns colegas e vou lá da imprensa gaúcha e vou trazer aqui para vocês. O Inter vem com desfalque de última hora, que é o meio-campista Thiago Maia, sentiu, não vem aí, vai desfalcar a equipe do Roger Machado, mas em compensação, conta com algumas voltas interessantes, que é o volante experiente, o Fernando, né? E o atacante Wesley. Além disso, os jogadores que estavam a serviço das suas respectivas seleções, né, nessas eliminatórias da Copa do Mundo, né, vão voltar, né, como o Borré, o Valência, enfim, são jogadores aí que o seu treinador conta, né, o Roger conta para essa partida. O Inter está vindo muito confiante para o Rio,
né? Já está inclusive aqui no Rio, por conta do seu retrospecto na competição, mas ciente também que o Vasco vai querer tirar uma casquinha, vai querer interromper essa série invicta, e por isso o Roger Machado preparou aí uma equipe mais robusta, uma equipe forte para esse desafio como o Vasco. Vamos torcer aí para que eles derrapem, né? E que o Vasco consiga aí esses 3 pontinhos. Bom, galera, mas por hoje é só. Esse aí é o papo entre Vasco e Inter, as últimas informações, os últimos detalhes. E agora eu deixo para vocês comentarem. Tudo que vocês quiserem me perguntar, coloquem no comentário. Eu terei o maior prazer de ler e responder. Beleza? Muito boa noite a todos. Amanhã a gente está de volta no pós-jogo. Grande abraço. Até lá.